Nós estamos pontuando aqui uma série de lives sobre diabetes. Começamos na live passada a falar sobre o diabetes, onde comentamos algumas questões preliminares do diabetes, pois na realidade nós vivemos em um mundo, uma verdadeira pandemia de diabetes. E na live de hoje nós vamos comentar aí os 7 estágios, as 7 etapas do diabetes. Essas 7 etapas do diabetes, quanto maior o índice de etapas, quanto maior o índice de estágios, mais complicado fica a sua situação, mais complicado é o seu diabetes. De forma que é importante você tentar se nortear. E aí, através dessa live, será possível você verificar em que estágio, em que nível do diabetes você está. Aqueles que estão nos assistindo, sejam todos bem-vindos, e caso você tenha interesse em fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Vamos lá. O diabetes tem 7 estágios. Cada estágio pior que o outro. Os estágios iniciais são menos complicados, no entanto, são os grandes sinalizadores de que você ou já tem um diabetes ou vai adquirir um diabetes. Muito importante essa informação. Imagine você ter um sinalizador, um sinal claro de que você vai ter diabetes ou já tem diabetes. É interessante, não é verdade? É muito interessante. Vamos discorrer sobre essa temática. O primeiro estágio do diabetes chama-se enervação. É um termo bem esquisito, é um termo que não é tão esclarecedor. Que danado é essa tal dessa enervação? Bom, vamos dar alguns esclarecimentos para que você possa entender o que danado é essa tal dessa inervação. Nosso corpo tem, nessa cachola aqui no crânio, nosso corpo tem um sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central que está aqui dentro do crânio, ele vai dar sequência na medula. Então toda a sua coluna tem medula. De entre cada vértebra da coluna saem nervos. E são muitos nervos. Existem os nervos periféricos, existe o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo ele inerva todas as vísceras. Os nervos eles são responsáveis por inervar pele, músculo, ossos e articulações, vísceras, vasos sanguíneos. Então, o sistema neural ele inerva esses 5 sistemas: músculos, ossos e articulações, pele, as vísceras e os vasos linfáticos, veias e artérias. E então imagine que o nosso corpo ele tem vida graças aos nervos. A célula precisa dessa inervação para ter vida. Graças à inervação, a célula tem vida. Então, esses nervos, eles estão cumprindo uma função constante, 24 horas por dia, dia e noite, dando vida aos músculos, aos ossos, articulações, pele, vísceras. Agora, imagine você se esse grupo de nervos diminuísse o seu potencial funcional. O que isso significaria, Dr. Edson? Isso significaria que o seu corpo estaria entrando com isso em um torpor funcional dos seus nervos. Seus nervos não estariam funcionando bem, consequentemente, todos os seus sistemas corporais estariam diminuindo a sua função, porque os nervos não estarão funcionando bem.
Vamos dar alguns exemplos disso aí. Você já ouviu uma pessoa que tem intestino preso? Pois bem, uma pessoa que tem intestino preso, os nervos não estão funcionando bem. Os nervos que geram a motilidade intestinal para você evacuar 1 ou 2 vezes ao dia, eles não estão funcionando bem. Esse é um exemplo de enervação, diminuição na função, na capacidade funcional do nervo. Uma pessoa que produz muitos gases, eu não sei se você produz muitos gases, uma pessoa que produz muitos gases, essa pessoa bombardeia o seu sistema, bombardeia o intestino, bombardeia o sistema sanguíneo, sistema cardiovascular, bombardeia a célula. As células não funcionam bem, ficam num estado de torpor, intoxicada, letárgica. E por que isso acontece? Por causa dos gases, das fermentações. Houve fermentação, apodrece tudo no intestino, criação de gases, tudo fica como que paralisado. E os nervos perdem a sua função. Então, o conceito de inervação é exatamente esse conceito onde o nervo, o grupo de inervação que dá vida ao corpo, diminui a sua funcionalidade. E quando o nervo diminui a sua funcionalidade, nós podemos sim com isso esperar a disfunção. Disfunção de músculo, disfunção de células, disfunção dos sistemas. O diabético, ele começa com a inervação, uma série de disfunções a nível celular. Agora, tem muitas pessoas aí que eu quero que você compreenda. O diabético, obrigatoriamente, ele passa ou passou por esse primeiro estágio, inervação. O diabético, não importa quantos anos ele tem diabetes, se ele iniciou hoje o diabetes, se está com taxa de glicemia alta no sangue, ele tem esse primeiro estágio, inervação. Ah, mas eu não tenho diabetes. Pois é provável que você possa sofrer uma inervação, que nada mais é do que uma diminuição no potencial funcional do nervo. Se você tem diminuição no potencial funcional do nervo, você vai entrar em disfunção corporal. Um exemplo claro disso aí. Eu vou dar mais um exemplo claro disso aí. Você come. Não sei se você já comeu em alguma casa de algum irmão da igreja. Eu sou adventista do 7º dia e as pessoas amam junta panela. A minha esposa gosta demais de junta panela. E eu, quando vou ao junta panelas, eu fico atento ali às comidas. Eu preferencialmente pego as comidas que a minha esposa prepara, porque está no meu gosto. Quando uma comida não está me agradando, aí eu não como, nem belisco. Às vezes a gente vai numa casa em que a irmãzinha, ela não vive, ela é movida a óleo, tudo dela é fritura, a vida dela é uma fritura. Eu digo, meu pai é uma pessoa, não sei como ele está vivo ainda, eu não sei, é a misericórdia. Eu não como, porque o óleo é uma verdadeira bomba, relógio para o seu corpo. É o maior infartador do universo, óleo. Então fuja dessa praga chamada óleo, o maior infartador do universo. Gera sérios problemas cardiovasculares. Óleo. Se alguém disser para você, coma óleo, que melhora o seu problema, pode acreditar que essa é a voz do capeta em pessoa. Porque olha, é um veneno para o corpo, é um grandioso infartador. Então, quando você usa, por exemplo, óleo, você vai diminuir as funções corporais. Quando você come, então, aquela comida vegetariana maravilhosa, sabe aquela comida do Éden? Só que, junto com essa comida, estamos falando aqui do Éden pós-queda do homem,
pós-pecado. Aí depois desse almoço maravilhoso que Deus abençoou, aí vem uma maldita sobremesa para desgraçar a vida das pessoas. E geralmente sobremesa é açúcar. É um pudim, é um bolo, é açúcar. A mulherada é terrível, são terríveis. A mulherada é um caso sério. E aí quando não tem sobremesa, não deu tempo de preparar a sobremesa. Geralmente no sábado, não deu tempo de preparar a sobremesa. Aí a irmãzinha lá já está lá na geladeira, o geladinho pronto. E aí tem gente que cai na tentação. E aí depois desse almoço maravilhoso, você vai para a sobremesa. O que é que acontece depois? Tenta adivinhar. Dá um sono em você. Você tem que se deitar. Porque senão você cai em pé. Bate a cabeça, causa um traumatismo crânioencefálico, vai para a UTI e pode até morrer de Covid. Porque baixou o hospital, não importa a razão, morre de Covid. A morte em qualquer hospital é Covid. Caiu do avião é Covid. Infarto cardíaco é Covid. Tudo é Covid. Tudo é Covid. Por quê? É bom demais morrer de Covid para o hospital. Cada morte de Covid, o hospital ganha, diz por aí que ganha 18, 19 mil reais. Então, é muito vantajoso uma pessoa morrer e eles colocaram o diagnóstico de Covid, tudo é Covid. Mas tudo bem, o assunto não é Covid, o assunto não é essa politicalha que está aí, o assunto é diabetes. E nesse primeiro estágio de diabetes nós temos a inervação. Quando você sofre esse torpor mental, essa sonolência horrível, você está deixando os seus nervos, diz a profetisa Ellen White, você deixa os seus nervos em torpor, como que bêbados, entorpecidos. Esse é um processo de enervação. E olha, tem muita gente por aí que diariamente está sofrendo esse torpor, porque sempre tem a sobremesazinha. Ou quando não tem a sobremesa, come 2, 3 pratos. Enervação. Então veja, enervação é o primeiro estágio do diabetes. Muitas pessoas não têm diabetes, mas têm a enervação. Então significa dizer que se seu sistema está sofrendo constante enervação ou constante disfunções nervosas, neurais, já é o primeiro passo para iniciar o diabetes.